Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta casa hoje. Estamos aqui do Lar Fabiano de Cristo, o coral da UPI, Unidade de Promoção Integral, e cantaremos algumas músicas que são músicas próprias da nossa casa. Então que vocês sejam agraciados hoje por alguma coisa ao mesmo tempo que animada, mas com uma singeleza de criança. Sintam-se bem à vontade para que possam depois estar contemplando as orientações que virão a seguir dos irmãos que estarão aqui conosco. Vivo sempre ajudando alguém.
Eu agradeço ao coral das crianças do Lar Fabiano de Cristo, porque por todo esse carinho, através delas agradeço pelo convite de estar aqui pela primeira vez em Colatina, reencontrar amigos queridos e para desenvolver, estudar um tema que apresenta-nos a grande contribuição da doutrina dos Espíritos. Então, minha gratidão a todos, minha gratidão às crianças pelo canto, pela harmonização de meu próprio espírito. O nosso tema, entendimento da proposta educativa da reencarnação à luz do Evangelho e da física quântica. É um tema que vem nos trazer reflexões sobre por que estou aqui, de onde vim, para onde eu estou a caminho, por que reencarnar nessa família e não na outra, por que ter este corpo físico, estar nessa cidade, desempenhar trabalhos profissionais nesta área atual que estamos, ou desempenhar a dedicação exclusiva no lar, quando nos dedicamos à família. Este tema de hoje, ele vem nos convidar a refletir sobre nós. Será um estudo que visa observar o eu. Não importa nesse instante, evidente que veremos inúmeras situações através das quais lembraremos de familiares, do comportamento de amigos. Mas nesse instante, o convite será o eu pensar na própria reencarnação e a nossa influência nos demais, e a influência dos demais que convivem conosco em nós. Nós trazemos inúmeros pensamentos do tipo em que alguns sofrimentos nossos estamos passando por causa do outro, ou culpamos o governo, o pai, às vezes até nossas mães, por estarmos hoje passando por diversas experiências menos felizes. Só que esse estudo de hoje tem como objetivo acionar um sentimento valioso dentro de nós, que é a responsabilidade. Responsabilidade por si, como espírito. Além da responsabilidade que temos com o corpo, a higiene, o atendimento médico hospitalar, a responsabilidade de cuidar da nossa saúde física, mas nós somos espíritos, e cuidar do corpo e do espírito pede uma responsabilidade, mesmo porque o nosso corpo, ele expressa as energias do espírito que somos e irradiamos. Portanto, cuidar do espírito significa estabelecer uma higiene para o espírito, higiene mental, higiene ao respirar o fluido cósmico universal e produzir o pensamento que temos, as palavras. Cuidar do espírito é dar ao espírito que somos os elementos necessários para a vida, para a nossa vida. Ah, mas o espírito não é vivo, não é eterno? Sim.
mas só o amor vivifica o espírito plenamente. Portanto, para que esse cuidado do espírito esteja em harmonia com as leis cósmicas do universo, apresentaremos juntos o Evangelho direcionado ao espírito. O Evangelho como alimento para mim, para as minhas necessidades. Se existem necessidades físicas, existem necessidades inúmeras do corpo, existem necessidades do espírito, e que se eu não estiver atendendo-as, estarei sentindo inúmeras emoções ou sensações de infelicidade. É a maneira que a lei nos mostra quando nossos pensamentos necessitam alinhar-se de acordo com as leis, e se chama dor. A dor é um mecanismo. Como o filho pródigo na parábola, quando decide retornar à casa do pai, foi a partir da dor, envolvido na ilusão, e da ilusão direcionou-se à verdade, à luz. Nós somos filhos pródigos em espírito, retornando à casa do pai. Aí é que assumimos esta reencarnação para desempenhar por meio dela a nossa educação, e com isso retornar à casa do pai, à casa do Criador. E onde está a casa do pai? Onde está esse reino de Deus? Em mim, é dentro de nós. Então retornar à casa do pai é retornar ao Criador em mim mesmo. Como Jesus afirmou a todos nós: eu e o Pai somos um. E assim consigamos sentir, construindo em nós essa identidade divina com o Criador. Foi esta a religião de Jesus: ser uno com o Pai. O templo de Jesus, o templo sagrado, era a própria consciência dele, o altar, onde mora as leis de Deus. Este retorno à casa do Pai é o que a reencarnação oferece. E não há como retornar sem construir novos caracteres em si mesmo, sem desenvolver virtudes que possibilitam, ou seja, desenvolver virtudes é abrir canais para que Deus em mim se manifeste. Senão, bloqueia-se a livre expressão do amor em nós. Porque por construção, nós temos amor. Por construção, nós somos luzes. A ideia da reencarnação é abrir em nós os canais que bloqueiam a livre manifestação da luz que somos. Porque Jesus afirmou: vós sois deuses. Ele não disse que nós somos semideuses ou que nós somos projetos de deuses. Não, pelo contrário, ele disse: vós sois deuses, vós sois luz, brilhe vossa luz. Então, ou seja, acredito que eu sou Deus. Acreditar que somos deuses, no sentido que o Cristo nos afirma, é pelo potencial de criar que nós temos, o potencial de ser uno com o Criador, a fim de principalmente sermos felizes. E não há como ser feliz sem permitir essa livre expressão do Criador em nós mesmos, em nossas vidas cotidianas. É preciso abrir mão de muitas coisas que nos aprisionam, mudar rótulos, paradigmas, costumes, hábitos de pensamento. É necessário para isso formar caracteres, ou seja, educar. Então a gente passa a perceber que a reencarnação tem uma proposta educativa. Não estamos reencarnados nesta família atual para pagar
mas sim para desenvolver em si algumas virtudes que só aquele espírito, no momento, é o melhor espírito que o Pai oferece a mim para ser minha mãe, para ser meu filho, meu irmão. É o melhor espírito para estar ao teu lado nesse momento, nesse tempo e nesse espaço. Então, que virtudes o convívio com meu Pai, me possibilita desenvolver? Que qualidades, que ensinamento de Jesus ao relacionar com esta mãe eu estou sendo convidado a exercitar em mim? Que virtude eu tenho a aprender na convivência com meus irmãos no lar? Quais são as questões a aprender lá no meu ambiente profissional, onde eu não gosto de algumas pessoas que me incomodam? Quando nós percebemos, saímos da posição de vítima para assumir uma posição de aluno do Mestre Jesus, ou como espírito em evolução, saindo da posição de vítima e construir esta visão real que eu sou o responsável por mim, muitos dos problemas se diluem, se dissolvem, deixam de existir. Porque quando nos fazemos de vítima, ou nos colocamos na posição de vítima, nós automaticamente, olha como é inconsciente o processo, nós estamos nos enfraquecendo, porque se eu sou vítima, é porque eu sou pequeno, sou fraco. Então nós inconscientemente nos colocamos num estado inferior àquilo que Jesus havia dito: vós sois deuses. Inferior à situação, porque a gente diz que é o outro que nos fez sofrer, mas na verdade é a nossa reação diante daquilo que o outro fez. Posso reagir com ódio ou perdão, é a livre escolha. Posso reagir com amor ou com raiva. E se ainda reajo com raiva, posso ainda ter a liberdade de escolher construir outras emoções, renovando essa raiva em afeto, em perdão. Ao invés de sermos indiferentes diante daquele que está na rua, na posição de mendigo, renovar a indiferença para a compaixão, como fez o bom samaritano na parábola. Portanto, a escolha de desenvolver a virtude é nossa. Só que para isso se faz necessário cultivar um olhar novo sobre a vida. Ver e sentir a vida como espíritos que nós somos. Essa visão como espírito, que estou encarnado para me educar. Então Deus, como Pai, vai me dar recursos, não para eu pagar o que aconteceu no passado, mas recursos para eu me educar diante daquela fragilidade que trago e que já trazia em outras encarnações. Assim se estabelece as bases de um projeto reencarnatório de um espírito que iremos ver hoje. Esta é a razão também que nos faz dizer que o dia, a noite de hoje, encerrando juntos a Semana Espírita de Colatina, onde reencarnação é preciso nascer de novo, encerrarmos essa semana focando exclusivamente em si, nessa autoeducação. Conforme Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, aqui extraído do livro Boa Nova de Humberto Campos, escrito por Chico, Nicodemos era um fariseu,
da época, e ele se admirou com a doutrina do Cristo. E perguntou, buscou o mestre em uma conversa mais íntima, e perguntou: mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Que recursos para conhecer o reino de Deus? Jesus diz: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Vamos chamar a atenção para essas palavras do Cristo. Deveríamos, antes de raciocinar sobre as suas exposições, deverias ter sentido os textos. Sentir aquele texto, sentir o que estamos estudando. Nós muitas vezes continuamos repetindo o que fazem os fariseus. A gente lê, estuda e fica só no raciocínio. Para interpretar, para compreender, sim, é válido? É. Só que Jesus convidou dizendo, antes disso, busca sentir o texto. Sentir aquela palavra do Evangelho que me caiu no Evangelho no lar. Vou compreender, tentar interpretar? Sim, ótimo. Mas antes disso, silencia. Procura sentir o que está lendo. Que sentimentos essa mensagem está me passando? Porque nós temos a razão e sentimento. A razão, ela é um mecanismo, uma ferramenta que se desenvolve na inteligência e nos dá a compreensão das coisas. Ajuda-nos a compreender. Só que existe a parte da sensibilidade, aquilo que é sutil. O espírito não é feito só de razão. Como o planeta, a natureza não é feita só de pedras. Existem a água, os líquidos, que dela nascem, das montanhas, como aprendi hoje, o Rio Doce nasce da Serra da Canastra, uma região rica em minérios, em magnetismo. Então nasce o que? A essência, a água, que é sutil, o que permeia. Então em um texto não existe apenas a razão, mas existe um sentimento que o autor coloca naquelas palavras. Portanto, estudar o Evangelho não basta apenas ler, compreender com a razão. É necessário cultivar a compreensão com o sentimento. O que essas palavras de Jesus, que sentimento Jesus teve com aquela mulher samaritana que dialogou com ela? Que sentimento me traz aquela passagem quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra? O que sinto? Nicodemos, ele ficava só no raciocínio, na racionalidade, como muitos de nós espíritas. Se esse texto que diz no Espiritismo é certo ou é errado agir assim, interpretar ao pé da letra, ler o livro dos Espíritos agora com outros olhos de ver, razão, mas também sentimento. Antes disso, antes da razão, o sentir, e essa é uma afirmação de Jesus. Sentir os textos, o que me toca. Assim a gente passa a ver novos canais.
e passamos a enxergar e procurar sentir a vida, a lição que a vida nos dá. Simplesmente como essa, quando as crianças cantaram, nós poderíamos sim parar para interpretar o que estava sendo dito nos versos da música. Mas quando nós abrimos o canal para sentir, a mensagem fica mais completa. Quando procuramos sentir o que elas estavam cantando, e muito bem cantado, que cantaram com vibração, com energia. É essa leitura que a reencarnação possibilita para a gente. Ler com sentimento. Como pode, diz Nicodemos, um homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Interrogou bem surpreendido. Em verdade, diz Jesus, reafirma-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, bem perturbado. Como pode ser? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Esse pensamento da reencarnação não nasceu ali com Jesus. Os egípcios já acreditavam no Antigo Egito. Então muitos povos já haviam trazido esses conceitos, vivenciado. A própria mediunidade não é uma construção do Espiritismo. A mediunidade sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Porque mediunidade é um processo de comunicação entre espíritos. Até os animais possuem a mediunidade, como diz no livro dos Espíritos. Então, extremamente confundido, o fariseu foi embora, ficou totalmente confuso. Isso porque ele era um doutor, era fariseu. Então, ele saiu, parou, ficou confuso. Ficou apenas Jesus e 2 apóstolos dialogando. Ao longo desse texto do livro Boa Nova, os apóstolos começam a perguntar para Jesus sobre isso. E Jesus nos pergunta, por que tamanha admiração em face dessas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Então existe no universo um espírito de renovação, uma lei de renovação constante, própria lei de transformação. Essa renovação sempre ocorre. O processo nas árvores é diferente em nós. Só que o espírito de renovação é o mesmo. O corpo, diz ele, é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. Nosso corpo é a roupagem. Então, o que eu sou? Eu sou o corpo? Eu sou o corpo e tenho um espírito? Ou eu sou um espírito e tenho um corpo? A primeira ou a segunda? Segunda. Sabemos que é a segunda. No nosso cotidiano, como vivo? Em nosso cotidiano, qual é a nossa prioridade na prática? O que eu me sinto? Eu me sinto corpo ou me sinto espírito? Então a ideia é nós passarmos a nos sentirmos espíritos, mas não desprezar o corpo, pelo contrário, dar o devido valor ao corpo, a essa roupagem, porque sem ela não há como eu vivenciar as experiências encarnadas. Então eu preciso cuidar desse corpo. E aí sim, porque a gente vai entrar numa separação. Vou cuidar só do espírito ou só do corpo? Pelo contrário,
É cuidar, é saber, eu sou espírito e tenho um corpo. Nesse sentido, olhar para o outro como espírito. Meu pai é um espírito, minha filha é um espírito. Embora tenha 5 anos, podemos refletir nesse sentido. Por exemplo, minha filha é um espírito de 5 anos, está com 5 anos, mas é um espírito milenar, que traz uma bagagem de várias reencarnações e pode ser, inclusive, pode ter mais experiências que eu. E às vezes a gente olha a criança, é uma criancinha, que bonitinho e tal, mas é um espírito, sim, é lindo, mas é um espírito que necessita ser educado. Olhar para o familiar como espírito ajuda a compreender que a maneira que ele age hoje é o melhor que ele conseguiu desenvolver da lei de amor até agora. Por que cobrar tanto aquela pessoa, um comportamento ou uma vivência de perfeição que ela ainda não está plenamente capaz de agir? Ela age assim hoje porque ela tanto teve uma infância, mas também ela teve outras reencarnações que influenciam, aquelas experiências influenciam no hoje. Então às vezes a gente acaba agindo com alguns comportamentos parecidos com o que agíamos em outras vidas. Então é olhar como espírito, é saber que cada ser traz um histórico de comportamento em si mesmo. Portanto, compreendê-lo como espírito, vê-lo que ele está na mesma experiência de educação que eu estou. Quando olhamos nossas mães como espíritos, nossos pais como espíritos, nós deixamos de vê-los como heróis perfeitos. Passamos a ver que ele é um espírito e que sim, ele tem virtudes, mas também tem dificuldades, que ele pode me auxiliar, mas também eu posso auxiliar. Ter a nossa honrar pai e mãe, e ao mesmo tempo percebendo como espírito. O respeito torna-se mais pleno quando olhamos o outro como espírito. É o primeiro passo para compreendermos e nos sentirmos como espírito. Por que sentir-se inferior? Por nesse instante estar com uma roupagem que não é a mesma roupagem de beleza quando tínhamos na França em outra encarnação. Por que sentir-se inferior? Porque esse corpo atual não é da forma que gostaríamos. Somos espíritos. Por que sentir-se desvalorizado por estar nessa posição social, econômica, ou por estar num processo físico de doença? Então essa reflexão, sentir-se espírito, nos faz mudar, deixar de nos comparar pela roupa que usa, pela cor da pele ou etnia. Nós passamos a ver o outro como espírito. Por quê? Esse espírito está vivendo essa experiência com essa roupagem, pele branca ou negra, ou descendência asiática. Porque a necessidade desse espírito vivenciar essa experiência para desenvolver suas tarefas na reencarnação. A gente deixa de comparar, porque a gente vai ver que em essência a lei de igualdade atua sempre. Que a lei de igualdade, o quê? Que somos todos espíritos em retorno à casa do Pai, a essa casa no próprio interior. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, diz Jesus, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. E aí, os apóstolos perguntam nesse diálogo com Cristo: então, se uma pessoa comete o mal agora, ela sempre deverá na próxima encarnação passar pelo mesmo mal que ela cometeu?
Ou seja, se ela matou alguém agora, na próxima vida ela tem que morrer da mesma maneira que ela matou? Aí Jesus diz assim para um deles, acho que foi para Tiago: você está pensando igual ao fariseu, achando que é a lei da reencarnação, e pergunta a ele: o que é a lei de Talião? E o Tiago afirma: o homem pagará olho por olho, dente por dente. Isso aqui todos nós aprendemos direitinho. Aprendemos direitinho isso. Porque o nosso comportamento expressa essa visão, que foi útil no início, naqueles tempos de Moisés, quando lá reencarnados também estávamos, para disciplinar nossa forma de agir, de pensar. Só que com o passar do tempo, quando Moisés nos ensina, ou quando foi nos ensinado a lei de causa e efeito, por meio desta frase, nós interpretamos elas, incorporamos esse conceito em nós como castigo. E não era esse a origem da situação. Lei de causa e efeito é diferente de castigar. E a gente, quando lê, pensa: se a pessoa faz, ela tem que pagar o que fez. Até nas novelas. Na novela tem aquele... Olha como a gente expressa e não percebe. Nas novelas, quando assistimos, tem aquele vilão que faz o mal a novela inteira, sim ou não? Sim. Faz o mal a novela inteira. Prejudica um, prejudica outro, prejudica todo. Aí, principalmente aquele mocinho ou a mocinha, prejudica a novela inteira. Chega no último capítulo, o que a gente sente? Ela vai pagar. Vai ter que pagar. E aí ela passa, ela sofre, acontece alguma coisa, ou ela morre, ou acontece alguma coisa ruim. Bem feito. Tá vendo? Isso a gente pode observar sozinhos na novela. A nossa atitude frente a um personagem de uma obra de ficção. A tomar, bem feito. E quando alguém, essa pessoa má faz uma ação ruim, a novela inteira, no meio da novela, aquela que foi vítima vai lá e agride ela, dá um tapa na cara, dá aquele bope. Nossa, bem feito. Ou seja, vingança. A gente expressa: ai, que bom, ai, deu troco, que legal, se vingou. E aí, que é isso? A gente expressa isso assistindo a novela, naquele... Não há nada ruim com a novela, não é isso. A ideia é que estamos passando aqui na obra de ficção, seja novela, seja um filme, seja um seriado. Quando nos envolvemos emocionalmente com aquilo, nós deixamos expressar aquela construção de crença que eu disse que nós aprendemos muito bem, no silêncio da sala até. Então a ideia é que com isso, poxa, legal, percebi que eu sinto o sentimento de vingança, percebi que realmente sinto feliz quando a pessoa se é prejudicada depois que ela faz o mal a vida inteira. Reconheçamos isso. Para quê? Para poder mudar. Se a gente mantém debaixo do tapete, como eu vou mudar? Como eu vou tirar aquela sujeira se eu não abrir o tapete para varrer? Então, na prática, o tapete que cobre as más tendências vai chamar-se tapete da vaidade. A vaidade, ela dá uma camuflada na nossa autoimagem, mesmo porque, se nós nos amássemos verdadeiramente, amar a si mesmo, nós não precisaríamos de uma ilusão para nos sentirmos melhor do que somos. Quem se ama, se aceita como se é. Se aceita, e aceitação não significa cruzar os braços e estacionar. Aceitar-se de maneira ativa para promover as mudanças. Construir sentimentos bons e de caridade consigo mesmo. Porque a gente aprende, eu devo ser caridoso com ele, caridoso lá no trabalho espiritual, caridoso com a pessoa na rua. Peraí, mas e comigo? E eu? Não vou ser caridoso comigo?
A caridade inicia no pensamento. Aceitar-se como se é caridade também consigo. Aplicando e cuidando do espírito. Caridade com o corpo é atender necessidades do corpo. Caridade consigo mesmo é atender a necessidade dos nossos espíritos. Então, se eu não me amo, eu necessito aplicar a lei do amor com o espírito que sou. Porque existem pessoas que amam você como você é. Existem pessoas que me amam como eu sou. Mas por que eu escolho não amar quem eu sou? Será que a humanidade inteira merece ser feliz, menos eu? Será que todos vieram para amar, para serem amor, menos eu? Será que Deus erraria bem na nossa vez, na hora de nos criar? De forma nenhuma. Todos merecemos a felicidade. Essas palavras não são minhas, mas são de Jesus, lá naquela noite, naquela tarde, no Monte das Oliveiras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça e em meu nome, porque grande é o teu galardão no reino dos céus. E continua e diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas sim sobre o velador, para que todos vejam a luz. Assim brilhe a vossa luz, para que todos glorificam a Deus nosso Pai que estás nos céus. E os céus não é apenas aqueles céus olhando lá em cima na atmosfera. Os céus, aquilo que é etéreo na alma, os céus dentro da nossa própria alma, aquilo que não é material, é aquilo que é sutil, etéreo, sublime em nós. Jesus diz que nós podemos ser bem-aventurados. Nessa lei de Talião e lei do amor, é que Jesus explica ao apóstolo, naquele diálogo, que se dois inimigos estiverem um guerreando com o outro, a lei que rege é a lei do amor. Se um compreender que lhe cabe amar o outro, cessa-se a perseguição, porque verdadeiramente é a lei do amor que deve imperar. Quando desprezamos a lei do amor, achamos que se eu matei aquele irmão, na próxima encarnação ele vai ter que me matar. E aonde vai ter fim essa troca? Agora, quando pensamos que existe a lei do amor,
Quando um dos dois percebe a necessidade de amar, reconciliar-se, está estabelecido. Porque não vai acabar ocorrendo mais a disputa. Assim entre você e vossos familiares, como eu em relação aos meus familiares. Se agora reencarnamos no mesmo lar, no mesmo cadinho, se tivermos desavenças no passado, agora naquele cadinho do lar, que a coisa esquenta mesmo, como o cadinho no laboratório de química, é para aprender esta lei do amor. E aí aquele espírito nasce, aquele que fora um inimigo em potencial, nasce como filho, aquele bebê que passamos a amar desde a gestação. E na primeira infância, nossa, que bonitinho, pegamos no colo e nem nos damos conta de que é aquele espírito que a gente mais, por muitas encarnações, se detestaram. Mas a necessidade de aprender a amar é nossa, como pais daqueles espíritos. A necessidade de sentir amados também é deles, para que após o período da infância, iniciando na adolescência também, passe a reconhecer a gratidão por nós, por tudo de bom que fizemos por ele. Inclusive as noites de sono, que muitas mães perderam entre aspas, ou ganharam, acordadas, cuidando, velando por aquele bebê, foram sementes, alimentos do amor em relação àquele espírito. Mas André, eu não lembro o que ele fez para mim no passado. Que bom, não precisamos lembrar. A reencarnação foi feita especificamente para isso, para que eu tenha uma perspectiva de recomeço, reinício, novos estímulos. Senão agiríamos com ele, com aquela criança ou com aquele irmão da mesma maneira que agimos em outras encarnações, quando houve desafeto. Mas se já houve união e reencarnamos na mesma família, é possível na mesmo lar espíritos afins nessa situação de união afetiva, fraterna. Para quê? Para aumentar essa fraternidade um com o outro, desenvolverem obras, trabalhos exteriores também. Portanto, cabe refletir em nós. Qual é a minha prioridade entre as duas leis? Porque se eu vejo a reencarnação com as lentes da lei de Talião, eu vou achar que eu estou reencarnado porque eu tenho que pagar. Tenho que pagar. É meu karma estar com perdão da palavra, é meu karma estar com esse traste morando junto. A gente acha que é karma. Mas na verdade, peraí, quando eu ponho as lentes da lei do amor, a história muda. Não é meu karma, é a minha oportunidade de progresso este familiar em mim. E se eu fugir de casa, ou se eu fugir de casa, dentro de casa também, às vezes a gente fugiu do relacionamento, passando horas na TV, horas na internet, só para não conviver com aquela pessoa. Aí um janta na sala, o outro vai jantar no quarto, o outro janta na cozinha, e ninguém se convive na mesma mesa. É preciso voltarmos àquela simplicidade do início, nas gerações anteriores, dos nossos pais, avós, sentarmos na mesa, trocar experiência, dialogar, conviver em família, e além de conviver, relacionar-se. Relacionar é trocar energia, porque se eu convivo, eu estou ali do lado só, mas quando relacionamos, relacionamento é trocar energia de sentimento de um para o outro. Por isso é necessário estar junto. Às vezes a gente nem gosta daquela novela, mas se é o único período que a gente tem para estar junto com aquele familiar que gosta, estejamos ao lado para relacionar-se, conviver.
Porque a reencarnação é curta. Daqui a pouco nossos pais desencarnam. Daqui a pouco nossos filhos casam. Não sejamos apegados, com medo de perdê-los, porque não nos pertence. Mas sejamos sim zelosos, tendo zelo por esta oportunidade de desenvolver a lei de amor com Ele. Por isso foi dito, fugir de casa estando lá dentro. Então, que estejamos sim dentro de casa, quando nossos compromissos também nos permitem. Em outras situações assumimos inúmeros compromissos fora, só para não estar dentro de casa, inconscientemente, porque a convivência não é simples com aquele espírito. Se a reencarnação me ofereceu esta oportunidade, é porque eu necessito, é porque nós necessitamos desenvolver em si virtudes por meio dessa convivência. Então, na convivência com esse familiar seu, existe uma virtude específica ou mais, que é com ele que você vai aprender. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade, e eu estou dizendo para vocês e para mim, pois minhas situações também são de extrema importância, de extremas dificuldades. Então, se nós temos essa oportunidade de vivenciar, vamos refletir: que virtude eu tenho a desenvolver? Que ensinamento de Jesus eu estou convidado a se desenvolver no meu lar com essa pessoa? Qual é a primeira passagem de Jesus que vem na tua mente? Não precisam falar, mas pensem. Qual é a primeira passagem de Jesus que vem? Qual é a primeira virtude que vem? Qualidade, fé, paciência, esperança, coragem. Gratidão, carinho, humildade, simplicidade, caridade ao invés de julgamento, caridade ao invés do egoísmo. Qual virtude aflora em mim nessa percepção? Essa virtude é uma das cores do sol luminoso do amor. A lei de Talião. Os homens iriam apedrejar esta mulher. A lei dizia, para apedrejá-la, questionaram Cristo, e o Cristo se levanta e diz para os homens: aquele dentre vós, quem estiver isento de pecado, que lhe atire a primeira pedra. Os homens pararam para refletir e se foram. Perceberam que se apedrejassem, eles teriam que ser apedrejados também. Portanto, não têm o direito de apedrejar. Eles acionaram a lei de justiça neles mesmos. Mulher, onde estão os vossos juízes? Ela acena dizendo que se foram, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O contraste da lei de Talião, a postura dos homens naquele tempo, e da lei do amor com as palavras de Jesus. Jesus agiu com amor em relação à mulher e também em relação aos homens. Jesus não julgou aqueles homens, convidou eles a refletirem e buscar quem?
Deus na própria intimidade. Então, quando nós refletimos, nós conseguimos permitir a expressão do Criador no nosso pensamento. Alguns raios só afloram. Foi então que eles não apedrejaram naquele instante. Era o costume da época. Então, quando refletimos em nós acionamos as leis de Deus em nós mesmos. E Jesus explica, como diz aqui embaixo: se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sigam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Basta que ambos sigam isto. Isto o quê? Que somos irmãos e que somos filhos de um mesmo pai. Quando eu refleti sobre isso, ou a mesma agora, as pessoas com quem não me dou bem, eu não sinto que somos filhos de um mesmo pai. Aí que está a questão. Compreender racionalmente, compreendo, todos somos filhos de Deus, filhos de um mesmo pai, isso a gente compreende. Agora, eu sinto isso. Por isso que a importância de sentir o que lemos. Sentir que somos filhos de um mesmo pai corta o circuito mental de duelo com aquela pessoa, porque nos aproxima. O que nos aproxima e nos vincula um do outro é a origem de sermos filhos de um mesmo pai e que tem amor por ambos. Portanto, vamos buscar, empenhar em sentir que somos filhos do mesmo pai, inclusive dentro do mesmo lar. E muitas vezes somos filhos do mesmo pai fisicamente, porque somos irmãos de sangue, mas não sentimos que somos tão irmãos assim. Então é observar o outro como espírito, também é sentir, somos filhos do mesmo pai, temos a mesma origem, portanto, somos amparados no mesmo amor. Se Deus ama esse espírito, se os mentores espirituais amam esse espírito, portanto eu também posso amar. Como também posso amar quem sou. A questão de amar alguém não está se a pessoa é boa ou ruim ou má. Amar alguém é uma responsabilidade individual, para que esse amor seja incondicional, ou seja, sem condições. É um amar que busca sem colocar limites. Aquela pessoa eu amo, agora aquela pessoa que não pensa igual a mim, deixa de fora. Então a condição que a gente impõe para nós mesmos impede a livre expressão desse amor. Portanto, existe a necessidade de um mecanismo chamado perdão. O perdão, ele renova em nós aquela energia doente que sentimos por aquela pessoa. Perdoar é um ato primeiro de amor a si mesmo, por não querer mais carregar aquele fardo pesado. Porque realmente sentir mágoa ou sentir ressentimento, que acredito que 99% de nós já sentimos, ou estamos sentindo hoje, é fardo pesado esse ressentimento, essa mágoa. Faz mal primeiramente para nós. E quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que sofrerem e vos achai cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu manto, que sou simples e humilde de coração. Encontrareis repouso em vossas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Com Cristo o fardo se torna mais leve
essa mágoa, ressentimento, que é um fardo que pesa em nossa emoção, o perdão torna esse fardo leve. E para perdoar, o Cristo ensinou uma técnica para todos nós. Uma técnica que aí é uma ação individual, é uma vontade pessoal, é um querer. É necessário querer, sim, querer perdoar e aplicar essa técnica que ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orar por alguém que calunia a gente, fala mal ou agrediu com palavras, orar é um bem que nós fazemos para renovar essa energia. Orar ao Criador, solicitando a Ele um bem para aquela pessoa que nos sentimos prejudicados diante dela. Quando oramos, emitimos partículas energéticas. Quando entramos na física quântica, emitimos partículas que renovam nossas vibrações. Quando essa oração é sincera, de um querer verdadeiro, eu quero perdoar, eu posso, então vou orar por esse espírito, orar ao Criador, que ela seja feliz, como eu também quero ser feliz. A oração renova. Aí vem o segundo passo, que é a palavra do Cristo: amai o inimigo, fazer o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem é não fazer o mal, é não desejar para que ela passe, como ocorre que às vezes desejamos no final da novela, para que a pessoa se prejudique, mas é desejar o bem no pensamento. E amar é devolver o bem diante do mal que ela faz, ou seja, não prejudicá-la, não se vingar. Mas André, não dá para eu sentir o mesmo amor, a mesma ternura por essa pessoa que me quer mal, igual uma ternura e um carinho que eu sinto para o meu amigo. Realmente, existe a repulsão de fluidos, de energia. Só que esse amar os inimigos, que Jesus nos afirma, é deixar, é dar ao outro aquilo que nós temos de boas vibrações, que temos de melhor nesse momento. De boas vibrações, respeito, não se vingar, e aguardar e se empenhar para essa renovação de sentimento. Aquela pessoa não é perfeita, ela não é perfeita, mas ela também está no mesmo caminho que nós, de renovar os próprios sentimentos. Assim, compreendemos que a reencarnação é uma proposta educativa da lei do amor. Muitas pessoas que cometeram atitudes conosco e que nos sentimos magoados por isso, nem sempre fazem o mal porque não gosta de nós ou com um desejo consciente de prejudicar. Muitas vezes age por fragilidade. Por exemplo, Pedro amava Jesus, mas no momento que o Cristo estava sendo preso, perguntaram a ele: Pedro, ei, você acompanha o Galileu? Não, eu não conheço. Pegou e saiu. Negou uma vez. Na segunda perguntam novamente outras pessoas, ele finge que não conhece o Cristo. Na terceira vez que o nega, os romanos levavam Jesus para uma outra sala e os dois olharam para o outro. Naquele momento que Jesus olhou a Pedro, Pedro se lembrou que na última ceia o mestre havia dito: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, porque o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso.
Pedro se lembra, só que ele se sentiu tão arrependido e tão culpado, começou a chorar e saiu. Aí Jesus desencarna. Aí Jesus aparece para os apóstolos. Passou semanas e Pedro ficou com aquela culpa no coração. Afinal, poxa, eu achei que eu estivesse do lado do Cristo, mas olha o que eu fiz. Para ele era um fardo pesado. Ele não perdoava a ele mesmo. Aí quando Cristo aparece a ele e aos apóstolos nas margens do rio e chama Pedro para conversar, ele pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, mestre. Então apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então apacenta os meus cordeiros. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro começa a chorar, começou a ficar, o mestre não está acreditando em mim. Começou a chorar e diz: mestre, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Para Pedro, naquele momento, cai a ficha que Jesus perguntou 3 vezes para que ele mesmo estivesse quite com ele mesmo pelo fato de ter negado, e que se é o amor que cobre a multidão de nossos pecados, não é a lei de Talião. O que nos cobre, o que renova nossas culpas ou de erros, de experiências menos felizes, não é a culpa, não é a lei de Talião, é a lei do amor. Esse amor nos renova. Então Pedro, se você me ama, então vá e apacenta as minhas ovelhas. O que não é passar a mão na cabeça, mas é leve a ele o esclarecimento e o amparo para que ele se torne em paz. Assim, Pedro, você estará expressando e não estará me negando, porque negar o Cristo não é fingir que não o conhecemos. Negar o Cristo é no momento que alguém vem, se precisa de auxílio, é quando nós viramos a cara. Quando alguém precisa de ajuda, negamos o Cristo quando não damos o amparo para ela. Negamos o Cristo quando não esclarecemos aquilo que a pessoa pergunta, ou a criança que pede uma explicação. Então negamos o Cristo quando nós não exercemos a caridade. Se nós nos titulamos cristãos, negar o Cristo é não agir e não apacentar as ovelhas que o Deus direciona em nosso caminhar. Portanto, o Cristo pergunta a você e a mim: tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Nesta reencarnação, nada de chorar o leite derramado. É hora de arregaçar as mangas e ir para o trabalho do bem. Não importa as faltas cometidas no ontem, é momento de apacentar a ovelha, apacentar os que necessitam de auxílio. Assim estaremos construindo em nós mesmos esta lei do amor, tendo uma transição segura daqui para a lei do amor. Foi isso que aconteceu com Paulo e Maria de Madalena, Saulo de Tarso. Eles transitaram percebendo a reencarnação como uma proposta de educação. Para quem? Para eles mesmos. Proposta de educação para nós como espíritos.
Porque não estamos encarnados para pagar, mas sim para apacentar ovelhas. Aí sim vamos nos redimir diante das faltas do passado. Relacionamentos acabam entrando nesse aspecto, porque reencarnar para estar ao lado desses desafetos do passado, para aprender a amá-los novamente. Então nós passamos a construir novos vínculos afetivos. No centro pode estar nós. Então nós temos vínculos, podemos edificar esses fios de vibração, e isso é visto por muitos médiuns videntes, esses fios energéticos que nos vinculam a essas pessoas no ambiente profissional, que também é uma família, que nos vincula no ambiente no lar. Então esses fios energéticos vinculam nosso mental a essas pessoas e elas a nós. Então qual é a qualidade desse vínculo que eu vou estabelecer? Aí cabe a escolha de consolidar em si vínculos, se existe afeto, que seja reforçado esse vínculo energético. E essa imagem é mediúnica, trazida pela equipe do professor Eurípides Barçanufo, que mostra os vínculos do passado e que se mesclam com os vínculos do presente. Por mais que a gente não se dá bem com esse familiar, por exemplo, a gente não quer ficar sem. Quando ele desencarna, a gente sofre. Porque existe vínculo energético e que necessita de um alimento que nós dermos. O alimento de amparar e de esclarecer, relacionar, conviver e trocar. Estar junto de muitos espíritos que se prontificaram a nos auxiliar, que fizeram parte de nossos relacionamentos pretéritos, e agora estão presentes em nossa estrutura familiar para nos ajudar a crescer. Nos ajudar a crescer. Estarmos juntos novamente tem uma finalidade maior, não só para reeducar nossos sentimentos, mas para nos auxiliar a progredir. Progredir é a lei do progresso. Quando aprendemos a olhar os relacionamentos espirituais com os olhos do Espírito, que dissemos, daremos valor à reencarnação e estaremos ganhando muito, vencendo as lutas geradas por nossas diferenças, realizar novas conquistas que nos permitirão alterar os nossos sentimentos doentios. Outra energia, vínculo nossos energéticos, que nesta imagem podemos perceber do mental, flui uma energia para o outro, do mental nesse exemplo, que supostamente está com uma energia diferente do outro, uma energia mais densa no pensamento relacionado a ele, e o outro com uma energia mais renovada, em harmonia. Então os fios de harmonia que saem desse espírito, desse familiar, são fios azuis, como podem perceber, só que do mesmo tipo, mais fraco, enquanto o outro tem um potencial maior de cores para irradiar, de virtudes para oferecer a ele. Então aqui nasce um filho mais problemático, que está mais problemático nesse instante, um espírito mais que está precisando de muitas dificuldades, e aqui esse pai ou essa mãe que já experienciou novas virtudes do amor e que tem a oferecer novas cores energéticas. Na palavra, uma palavra que oferece virtudes, estímulos, expressado pela cor verde. Do mental, vibrações azuis, como são mostradas no sentido do amor. Enquanto para esse ser, no momento, o que ele consegue, com as suas palavras, é irradiar um tipo específico de vibração. No mental dele, algo dessa forma.
Então é assim que a gente passa a perceber, de olhar o outro como espírito, no sentido de que energia esse irmão está me oferecendo. Que tipo de energia o meu filho me oferece hoje? Que tipo de energia meu pai está apto, preparado a oferecer? E que tipo de energia eu vou oferecer ao meu familiar? É vibração. Relacionar-se é trocar essas vibrações. Inclusive com a palavra. Quando a gente fala, dá uma bronca no filho com uma energia de irritação, essa energia da irritação, sai pela boca. Ou seja, sai pelas palavras. E Jesus diz, não é o que entra pela boca que torna puro ou impuro o homem, mas é o que sai. Que o que sai é o que está no coração. Ele estava dizendo que é o que sai de vibração nas nossas palavras. Mas quando a gente corrige o filho com olhar, como espírito, percebendo que apesar de ter aprontado, de fato, necessita ser educado, a disciplina é importante, dar limites é importante, com amor, em alguns momentos com firmeza. Mas firmeza não é agredir. Com firmeza, em outras situações, com amor. Essa firmeza com amor. Outros momentos, apresentar uma vibração de reflexão, para ele refletir sobre o ato que ele fez. Para que ele seja exercitado a buscar as respostas dentro dele mesmo. De onde vêm as minhas más tendências? Nesta imagem, nós mostramos aqui a personalidade atual, do lado direito de vocês, senhores. Do lado esquerdo, as diversas personalidades das outras reencarnações que foram elencadas no planejamento reencarnatório para eu trabalhar, para eu renovar, educar-me. Então as personalidades que tive em outras existências, em algumas delas, vão compor a minha personalidade atual. Portanto, exemplo, se nessa existência foi um rei extremamente poderoso, déspota, autoritário, alguns aspectos que não estiverem educados em minha memória vão aflorar nessa. Então, às vezes o indivíduo, mesmo estando na condição, às vezes de um mendigo, nesse momento, às vezes expressa uma superioridade da vaidade. Ou nós, no nosso lar, expressamos às vezes aquela forma de falar, de querer mandar, de querer sempre estar com a razão. E a gente manda e o outro obedece. Então, às vezes aflora o quê? De um passado que na minha memória se personifica, ou seja, forma uma personalidade. Só que numa outra existência, fui mulher e desenvolvi uma afetividade materna, e agora acaba sendo mãe com uns 20 anos de idade e desenvolve um amor materno. Por quê? Já teve uma aquisição da experiência, da virtude, e expressa agora no momento presente. Então as virtudes que aprendemos no passado vão compor a nossa personalidade atual, como também as virtudes que necessitam ser desenvolvidas, construção da humildade, orgulho, vaidade, vão se expressar no momento atual. Às vezes olhamos para os nossos familiares, não estamos percebendo ele do hoje. Às vezes estamos vendo ele como ele se comportava conosco no passado, em outra encarnação. Só que hoje ele não é mais aquele rei que na época nós éramos escravos. Hoje ele não são mais nossos escravos e nós estamos como reis. A história é outra. A vida agora é nova. Então, mediunicamente, às vezes percebemos as outras energias da memória que aquele meu familiar me traz. Então às vezes a gente vai, porque a pessoa, você fala uma palavra para a pessoa, às vezes nós falamos uma palavra ao familiar,
sem intenção nenhuma de ferir, mas até mesmo com sinceridade no bem. O outro vai e devolve com uma irritação, com uma raiva, com uma agressividade, porque muitas vezes a visão dele está nos vendo como éramos no passado. Nesse contexto é que é de onde vem nossas más tendências. Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, propiciando assim um conteúdo de sentimentos, cujos valores agregados representam e personificam o ser. Na nossa anterioridade da alma, que é onde nós falamos as nossas personalidades anteriores, é que está o registro histórico do nosso comportamento. Então, por que eu ajo assim hoje? Então, se foram atos repetitivos, vamos supor, tenho o hábito de falar mal dos outros. Ninguém me ensinou, mas desde criança já falo mal. Ok, pode ter sido estímulo da infância, mas se a maledicência já exercia antes, isso vai ter um registro histórico que aflora agora. Qual que é o objetivo da encarnação? Educar. Por isso agora a gente reencarna numa outra posição. Até se formos assumir uma responsabilidade nova, como dirigente na casa espírita, como expositor do evangelho, ou como médium, estamos agora, se já tivermos uma posição de coordenação antes, poder agora estabelecer um trabalho com humildade. Porque se fomos arrogantes ontem, a oportunidade hoje é que possamos construir a humildade. E o que acontece? Essas personalidades se renovam. É onde nós moldamos os arquivos da nossa memória e passamos a renovar, e aquela vaidade passa a se transformar em humildade, e tudo que temos de melhor daquelas anterioridades se incorpora no momento atual. Então o processo de reforma interior é renovar as memórias que trazemos de comportamentos do ontem, e isso se faz a partir de um novo estímulo, que é a reencarnação. Uma nova roupagem física, uma nova cidade, uma nova família, novos estímulos, nova profissão, novas responsabilidades, para a construção de novas virtudes em nossa memória, e com isso a harmonia se estabelece entre nós, o que somos, e também em relação ao que fomos, de maneira que o nosso progresso se realiza e o nosso comportamento mais humilde aflora, mais amoroso, mais paciente, mais resignado. O planejamento reencarnatório se estrutura em 3 eixos: família, país, recursos éticos sociais. Família, espíritos responsáveis pelo nosso progresso moral. Tudo isso é planejado. Só que um planejamento não é destino. Planejamento já diz, é um plano. Vamos viajar para tal cidade, nós fazemos um plano, um planejamento. Agora, o caminho pode ser que melhor naquela estrada, mas no meio do caminho da estrada havia uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. A gente vai e desvia, vai para uma outra estrada, mas tem um objetivo? Tem objetivo. Chegou lá? Cheguei. Então não é que é um plano acabado, o planejamento encarnatório. Ele se modifica também durante a reencarnação. Mas o plano básico é atingir a meta de virtudes. Então família, espíritos responsáveis pelo progresso moral, onde a gente nasce. Corpo físico é um outro aspecto, é o 4º eixo, que eu esqueci de falar, é o 4º eixo do planejamento, é o corpo físico. País e estado é a ambientação reencarnatória. O que a cidade vai me oferecer de estímulo
para eu mudar minhas más tendências, ou para eu reforçar as boas tendências, hábitos e costumes. Então o espírito que vivia na Europa, naquele céu nublado e frio, reencarnar em Espírito Santo, próxima praia, calor, energia diferente, outro estímulo. É um outro estímulo para o espírito, porque o ambiente físico também alimenta energeticamente o nosso ser. Então o ambiente da reencarnação vai influenciar muito para renovar más tendências e os hábitos. E os recursos profissionais, éticos, sociais, desenvolvimento da inteligência, ou seja, às vezes o espírito tem a oportunidade de estudar, desenvolver-se na inteligência, fazer faculdade, outros não tiveram oportunidade. Por mais que de repente quisessem, não tinha como. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, e que lembramos, não é um destino, não é um plano acabado, ele pode ser renovado por nós. Então esses são os eixos importantes, onde novas descobertas e oportunidades de aprender, reestruturação mental, novos estímulos educativos. Esses estímulos educativos é que fazem parte do planejamento. Então conviver com algumas pessoas em família, a profissão também é um aspecto. Se um indivíduo na outra existência, com espadas, cortou o pescoço de muitos, ele pode nessa reencarnação, como o objetivo é lei do amor e não lei de talião, nessa encarnação, o que acontecer com ele? Escolher, não, alguns pensaram talvez, cortar o pescoço dele mesmo, não, pelo contrário, pode escolher vir como um médico, não que todos sejam, é uma regra, pode escolher no planejamento, aqui no desenvolvimento da inteligência, ser um médico cirurgião, de cabeça e pescoço. Então mesmo o potencial, ou aquele que fazia armas, isso está no livro Leis de Amor, de Emmanuel, Francisco Xavier. Pessoas que lidavam com armas, construção de armas no passado, muitas podem reencarnar e desenvolver uma profissão como mecânicos, alguém que trabalha na harmonia dos metais. Tá? Então existe, toda regra, isso é uma regra? Não, mas é uma tendência, grande possibilidade. Aqueles que desviaram muitas mentes no passado, muitas mentes por desregramentos, podem reencarnar e na posição de professores, para a construção do progresso na mente do outro. Então eu estou pagando? Não estou pagando, ou não estamos pagando. Não, é uma oportunidade nova de exercer a habilidade mental para ajudar o progresso do outro. O livro Leis de Amor é bem fininho, Chico Xavier, Leis de Amor. Então ele explica, é um livro de pergunta e resposta, que explica muitos aspectos da reencarnação, e a gente pode perceber que é a lei de amor, não a lei de talião. Então isso vem no planejamento encarnatório. Então a gente volta a dizer, é uma regra? Não é uma regra. Mas existe uma grande tendência, porque se o espírito usou os braços para ferir, ele se sente no compromisso com ele mesmo de usar os braços para curar, para construir e regenerar. Então, são as bases do planejamento reencarnatório, que visam a renovação do pensamento e dos sentimentos do espírito. Nós estamos partindo para praticamente o final, que é o final dos tempos, não o final dos tempos exteriores, mas o final dos tempos nossos. E por estarmos nesse ambiente de família, eu confesso que muitos aspectos que foram trazidos hoje não estavam na minha plena programação, mas acredito que quando estamos num ambiente como esse, existem dois ou mais reunidos em nome do Cristo, Ele está presente.
Então a gente permite que ele, por meio desses espíritos amigos que aqui estão, que o Cristo se manifeste a partir daqueles sentimentos, daqueles conteúdos que vão atender nossa necessidade. Portanto, o aspecto da física quântica, que é um interesse nosso, também que pelo nosso estudo, ele vai passar a ter um tempo bem menor, e onde eu pergunto, estou surpreso mesmo, né? Então, porque eu estou me sentindo muito bem com o conteúdo que foi trazido, porque está me ajudando, embora eu não tinha planejado falar, mas talvez uma necessidade minha. Mas por isso nós perguntamos se existem 15 minutos para a finalização total da organização, senão nós encerramos nesse instante, marcamos uma nova oportunidade, né? Deixo a critério dos nossos irmãos da organização também. Mas 15 eu acho que a gente tem que entregar o local. Mas se possível, a gente deve deixar para a próxima. Legal. Aí a gente renova o convite. Tá ótimo. Então a gente vai partir para o encerramento. 5 minutos tem? Aí a gente vai para os 5 finais então, e respeitando de fato o horário, que é uma coisa importantíssima, o emaranhamento quântico e a oração de São Francisco, no seu aspecto da física quântica e para a reencarnação. Emaranhamento quântico é uma teoria que surgiu que afirma o seguinte: quando dois sistemas quânticos estão com seus estados conhecidos, imagine que esta partícula está com seu campo magnético para cima, a outra com o campo magnético para baixo. Quando as duas interagem por um tempo, e de em seguida você volta a separar, o que vai acontecer? Elas permanecem emaranhadas, vinculadas, duas partículas, de maneira que se eu medir uma partícula, vai afetar a outra. Então vamos medir uma partícula, dar um estímulo, a outra instantaneamente é afetada, mesmo que estiver a 100 km de distância, não importa a distância. Essa foi a teoria. Vamos dar um estímulo nessa partícula, estimulou, mudou, essa instantaneamente acompanhou. Essa teoria foi comprovada por experimentos em laboratório, e fizeram isso com elétrons, e constataram que um elétron mudava aqui e o outro instantaneamente. Como é que o outro sabia disso? Como é que a outra partícula sabe? Então Einstein percebeu que seria mais rápido que a velocidade da luz. Com o passar dos anos, um físico chamado John Bell explicou esse acontecimento enunciando uma coisa que é parecido com o que aprendemos na doutrina: que o mundo real, o qual conhecemos, se apoia nessa realidade invisível, que ele chamou de realidade não local, uma realidade invisível que perdura além do espaço, do tempo ou da causalidade. Então as duas partículas interagiram, se separaram, então existiu uma realidade não local que sustenta o vínculo das duas partículas. Aí já é uma deixa para pensar: o fluido cósmico universal não tem esse papel que aprendemos no Livro dos Espíritos? Mantenha vínculo de tudo que existe? Então ele postulou isso, e aí é interessante que a física quântica vem se aproximando disso. Outros cientistas, em 94, fizeram um experimento nesse mesmo aspecto, não com partículas, mas com duas pessoas. Duas pessoas interagem uma com a outra por meio da meditação, durante 15 minutos. Interação por pensamento. Não foi só duas pessoas, mas 7 pares de pessoas. Em seguida, segunda etapa, separaram as duas, envolvendo-as em
caso gaiola de Faraday, que eles chamam, que é uma estrutura que não deixa entrar nenhuma onda de celular, nenhuma onda eletromagnética. Estavam separados 20 metros de distância, em estado de meditação de novo, com o intuito de mandar pensamentos bons uma para a outra. Aí, sem elas saberem, uma delas recebeu estímulo de 100 flashes de luz no rosto. 100 flashes de luz, e as duas eram monitoradas por eletroencefalograma durante os flashes de luz daquela lá. Então, quando ela recebeu o estímulo, o eletroencefalograma dela mudou, se alterou. Instantaneamente, o desta aqui também. E mais do que se alterar, os dois eram similares, praticamente quase iguais. Isso aconteceu para os 7 pares de pessoas. Portanto, pela física quântica, eles estão mostrando que a interação de uma pessoa com a outra ocorre à distância, mesmo que a outra não saiba. Vamos trazer para a vida prática, a nossa família, a reencarnação. Esse emaranhamento quântico ocorre conosco. Quando eu interajo brigando com alguém, estou lá discutindo, brigamos, tal, interagiu. Segunda etapa, vou cada um para sua casa. Quando você chega em casa, você já ficou brigando mentalmente com ela? A gente às vezes sustenta o quê? Esse vínculo. Você permanece emaranhado. Qual que é a forma de cortar esse emaranhamento quântico? É possível? A física quântica diz que sim. Tá? Você pode fazer isso com partículas, muda o estado. Mas como somos espíritos, para eu remoldar esse vínculo, a oração é um mecanismo. Quando a gente ora, quando nós perdoamos, você renova o tipo de vínculo. Tá? Assim, é um emaranhamento quântico da mãe com o bebê, na placenta. A mãe sente o filho. Durante 9 meses está interagindo. Quando o filho nasce, você que é mãe ou pai, muitas vezes sente o filho à distância. Ai, meu filho está precisando de mim alguma coisa. Você vai ver, ele está precisando de fato. Então existe uma interação no início, depois separa fisicamente, não existe separação de fato. Então isso mostra que os nossos relacionamentos na encarnação, esses vínculos que diz no Espiritismo, estão sendo percebidos por nós pela física quântica, e foi isso que aconteceu no emaranhamento quântico de Jesus com os apóstolos. Jesus com os apóstolos, no momento em que ele lava os pés, ele fazia uma interação, em seguida manter um vínculo de humildade com os apóstolos. Esse vínculo de humildade é imprescindível, porque estaremos vinculados sempre um com os outros. Mas qual é a qualidade desse vínculo? A humildade, como diz Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Coloquemos-nos nesse momento para esse exercício prático desse emaranhamento quântico, ou do nosso compromisso da encarnação, porque ninguém reencarna com o objetivo de ser instrumento do mal, do ódio, da discórdia, mas todos sem exceção reencarnamos para sermos instrumentos de paz. Antes de reencarnar, nós percebemos essa necessidade. Então, conosco mesmos, convidamos a todos a esta oração, mas não apenas orar, mas lembrar-se dos momentos anteriores ao reencarne, o nosso compromisso assumido consigo mesmo em ser instrumento de paz. Porque quem mais precisa de paz somos nós mesmos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas nesta encarnação, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, Pai, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Alguém se sente diferente antes da prece e agora? Quem se sente diferente antes de fazer oração para agora, levante a mão, só para ter uma percepção. Quem se sente um pouco diferente em estado consigo mesmo antes, comparado com agora, depois que fez a prece. Houve a emissão de partículas para todos nós. Essas partículas obedecem à nossa vontade, ao nosso pensamento. Que todos, ao longo desses próximos anos que vem à frente, tenhamos juntos a percepção de que podemos sim sermos instrumentos da paz, que trazemos virtudes já construídas para aplicar essas sementes onde estivermos, porque nós somos todos instrumentos do Criador, para que o Criador se expresse por meio de nós mesmos. Que sejamos muito felizes por essa oportunidade de estarmos encarnados nesse estado, nessa cidade. Aproveitemos todos os estímulos e sejamos livres para amar, perdoar e ajudar a nós mesmos por meio de todos os estímulos bons que temos, porque virtudes já foram muitas construídas, novas virtudes também serão em nós fortalecidas por meio desses novos estímulos. Jamais perdamos a oportunidade, porque o Pai sempre nos dá novas. Que o amor, que a paz e que a humildade nos fortaleça nessa caminhada. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho que venho receber junto a vocês nesse momento. Voltarei muito mais fortalecido para São Paulo agora. Muitíssimo obrigado à comissão, ao CRE, segundo CRE, por esse convite. Que Deus abençoe a todos nós.